Ok? Muito bom. Aí de repente você começa a ler na Bíblia e você vê lá um versículo de Mateus 6,24 que diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quem falou isso foi Jesus. Em que ocasião? No sermão do monte. Então, se Jesus falou isso, alguma coisa tem aí. A pergunta é, apareceu um nome Mamon lá estranho, não é isso? Não é Mamona. Mamona a gente conhece, né? Aqui do Brasil. Mas o que é esse Mamon? Bom, Mamon é um termo bíblico usado para descrever riqueza material ou cobiça, na maioria das vezes, mas nem sempre personificado como sendo uma divindade, um Deus. Peraí, então, o que mais diz também? Que é uma palavra, a própria palavra em si é uma transliteração de uma palavra hebraica chamada Mamon. Está aí as letras, que eu não consigo ler essas letras em hebraico, mas é assim que escreve Mamon em hebraico, tá? Que significa literalmente dinheiro. Então você tem algumas outras traduções da Bíblia, até vamos comparar algumas traduções aí. Na versão Almeida Revista Atualizada, tanto Mateus 6,24 como Lucas 16,13 estão iguais e dizem o quê? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Então aqui já se usou a palavra riqueza no lugar de Mamon, né? Uma outra versão, que agora a gente vai pegar, que é a nova tradução da linguagem de hoje, diz o seguinte: um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir ao outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Ou na versão mais simples, que é a Bíblia Viva, né? Vocês não podem servir a dois patrões, Deus e o dinheiro, porque vocês odiarão um e amarão o outro, ou vice-versa. Alguém de vocês já trabalhou para dois patrões? Eu trabalho para dois. Ao mesmo tempo? Quase ao mesmo tempo. E deve ser uma situação complicada, porque às vezes um pede uma coisa, em detrimento do outro queria uma outra coisa na frente, e você fica sem saber, mas a quem que eu vou obedecer primeiro? Aí de repente você começa a obedecer mais o patrão A em vez do patrão B. O que acontece? O patrão B começa a te perseguir, né? E você fica naquela situação, mas a quem que eu obedeço mais? É complicado, é um conflito quando você tem que estar sob o comando de dois chefes. É um conflito, concorda? Mas vamos também ver em Lucas 16, que repete a mesma palavra, que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou há de se chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então aparece Mamon, a palavra Mamon. Vamos usar especificamente, tentar entender o que Mamon é. Então eu comecei a fazer uma pequena pesquisa, né, cultural aqui, para vocês entenderem o que seria Mamon. Aqui dessa forma, Mamon, depois de você ter tantas traduções, não só aqui eu só mostrei traduções em português, tá? Mas eu poderia ter mostrado traduções em inglês, em alemão, em latim, outras assim, onde aí a palavra Mamon sempre foi repetida, e com isso acabou de se tornar, ao longo da história, devido a diversas traduções, a representação de uma divindade maligna ou um demônio. Aqui tem uma foto aqui publicada numa ilustração que era o chamado Dicionário Infernal, em 1818, desse tal de Colin de Flaes, da França, tá? É fruto depois da revolução que teve na França e tudo mais, onde ele tentou fazer uma ilustração diversas. Aqui é uma pessoa, vamos dizer, avarenta, que está abandonada na rua, tá? Não é uma figura de um demônio em si, é a consequência que aconteceu na vida de uma pessoa, tá? Mas é só para nós termos uma ideia de que esse Mamon, pelo jeito, parece que ele apronta algumas coisas para deixar a pessoa triste, como está nessa foto, ou às vezes até enganando essa pessoa. Nos dicionários em inglês você tem algumas definições. Então, no português até que não se usou muito a tradução Mamon, muito mais eu mostrei na versão corrigida, né? Mas aqueles que conhecem um pouco de inglês vão conhecer esses três dicionários. O Webster diz que Mamon é o falso deus da riqueza e da avareza,
e riquezas consideradas como objeto de culto e seu exercício ganancioso. Riqueza como um mal, mais ou menos personificado. O Winston já fala que Mamon é riqueza, ganho mundano, cobiça de riquezas e cupidez. E o Oxford, que é um outro dicionário, fala que é o Deus da riqueza, que é considerado mal ou imoral. Ou aqueles que cultuam Mamon são equivalentes a pessoas gananciosas por dinheiro. Tá? Por volta no século XVI, em 1589, um teólogo, tá, chamado Peter Binsfeld, ele fez um estudo, né, com os chamados pecados capitais que a igreja reconhecia na época, e tentou associar demônios a eles, mais ou menos. E aqui, se você olhar na terceira linha, onde aparece o pecado da avareza e da ganância, qual foi o demônio que ele associou? Mamon. Claramente ele pegou lá de Mateus isso, tá? Não vou dizer que eu concordo plenamente com tudo isso, mas só para dizer que pessoas já pesquisaram e já foram atrás do que esse Mamon faz. E a coisa vai mais ainda. Quer dizer, se você vai na internet, tá? E a internet aqui é pública, ela não tem só coisas boas, ela também tem coisas ruins, tá? Se você fizer uma pesquisa, você vai descobrir que na internet existem alguns sites que dizem que Mamon é um demônio relacionado com a avareza, que igualmente é responsável pela concessão das riquezas das pessoas. E o que é pior, fico falando aqui, de acordo com algumas fontes demonológicas, o Mamon é considerado filho do diabo. E para piorar ainda mais, Mamon é filho de Lúcifer e Lilith e é o fruto primogênito do casal. Aqui eu cito os dois sites que eu tirei essa informação, tá? Um site em Portugal e um site aqui no Brasil, tá? Não vou dizer para vocês que isso seja bíblico, tá? Mas só para dizer que quem está do outro lado, quem está também falando das coisas do demônio, também reconhece, ou pelo menos dá essa titulação, tá? Não quero entrar no mérito de se isso é certo ou não, até porque isso daria pano para manga. O fato é que existe a figura de Mamon, tá? E o pior, às vezes você vai encontrar ele de brincadeira até no seu computador, você acredita? Quem tem computador aqui, talvez alguns utilizem um desses softwares, Mozilla, Firefox, Netscape. Alguém utiliza esses softwares para navegar? Sim. Ok? Então vemos algumas mãos levantadas. Então, você sabia que se você digitar na barra de endereço lá, quando em vez de escrever www alguma coisa, escreve about Mozilla, que é a fábrica deles, né? A empresa que fabrica, né? A tela vai ficar vermelha e vai aparecer um pequeno texto de um tal de livro de Mozilla, como se fosse uma passagem imitando o Apocalipse, tá? Bom, o livro de Mozilla, para começar, gente, não existe, tá? Isso aqui é uma invenção. E isso é o que o pessoal chama de um Easter egg, ou traduzido em português, um ovo de Páscoa. Que é um ovo de Páscoa. Você abre ele e aí você tem alguma surpresa dentro. Pode ser um bombom, pode ser um carrinho, pode ser mais um chocolate para engordar e tudo mais, né? Diz lá no quadro que são brincadeiras ou surpresas escondidas dentro de páginas na web, em jogos e em programas. Muitas pessoas passam anos utilizando o mesmo software e não chegam a descobrir algum recurso que seja praticamente invisível. Mas, para você saber que isso existe, eu fui atrás, tá? Então, por favor. Existe aqui, ó, isso foi liberado no dia 9 de janeiro de 2008, aparecendo na versão do Firefox 3.0 Beta 3, tá? E está escrito uma coisa estranha. Mamon adormeceu, e o renascimento da criatura disseminou-se por toda a terra e seus seguidores formaram uma legião. Eles apregoaram a mensagem e sacrificaram plantações com fogo e com astúcia das raposas, e eles criaram um novo mundo à sua imagem e semelhança como prometido no texto sagrado, e contaram da criatura para os seus filhos. Mamon despertou e vejam só, nada mais era que um discípulo do livro de Mamon, capítulo 11, versículo 9, dessa lição. Gente, primeira coisa, não existe esse livro, tá? Isso é uma brincadeira de programadores, tá? É uma brincadeira que eles fazem, mas a minha pergunta que fica no ar é por que eles tanto utilizaram, aqui não teve tão claro, mas em outras passagens você tem, por que eles falam tanto da besta do Apocalipse e por que falam tanto de Mamon? São basicamente os dois com os quais eles falam. Se você olhar na internet, isso está publicado, tá? Esse livro de Mozilla, primeiro, como eu já falei, não existe, é brincadeira de programador, mas esses programadores, provavelmente sob influência do que aprenderam ou do que viveram, colocaram essas mensagens, ou esses textos, que são bobos para nós,
Mas será que são tão inocentes assim? O que está acontecendo na vida desse programador para ele chegar e exaltar um Mamon ou exaltar uma besta do Apocalipse? Então, alguma coisa tem. Mas esqueça a internet, esqueça, vamos ficar só com o que a Bíblia diz. Vamos voltar ao trecho da Bíblia que fala o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Vamos lá? Primeira coisa, vamos tentar definir então o que é Mamon para nós, tá? Mamon é então uma autoridade do inferno, é o chamado ministro das finanças ou das riquezas, né? Que divide a glória com Deus na vida de um crente. Você está falando isso, só acontece na vida do crente? Por que eu digo isso, que só acontece na vida do crente? Porque o ímpio não dá glórias a Deus mesmo. Então ele não vai ter, então ele já dá glórias não para Deus. Então não tem uma concorrência brava, vamos falar assim. Tá? É muito importante que a gente entenda que o fato de Deus ter dito que ele não queria outros deuses diante dele, é porque tem uma verdade profunda, que diz aqui, que ele não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. O que está escrito em Isaías 42, 8? Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Ou numa versão um pouco mais moderna, eu sou o Senhor, este é o meu nome, e eu não reparto a minha glória com ninguém. O louvor que eu devo receber, não reparto com ídolos feitos pelo homem. Certo? Deu para entender? Claramente Deus, então, ele exige uma exclusividade. Por isso que logo no primeiro mandamento fala: não terás outros deuses diante de mim. Mas Mamon tenta chegar. Esse demônio que quer nos atrapalhar tenta chegar.